João, me conte sobre a gênese do Rua Guaicurus. Quando você visualizou essa, que é uma das grandes zonas de prostituição do Brasil, como um tema aí para um documentário. Uhum. Então, Alex, eu comecei a convite de um idealizador de uma residência artística que foi realizada na Rua Guaicurus, que como ali são vários hotéis de prostituição, é, é, o Francilins, ele é um artista que idealizou junto com a Prosmig, que é a Associação das Prostitutas de Minas Gerais, eles idealizaram uma residência artística com pessoas e abriu o edital para pessoas do Brasil inteiro, e chegou a vir gente da América Latina, e todo mundo ficou ali. Ele conseguiu alguns quartos no hotel, e as pessoas ficaram convivendo ali durante mais de um mês, produzindo trabalhos diversos. É, é, e eu já tinha participado de uma residência artística com o Francilins em outra ocasião, e ele, enfim, teve afinidade com o meu trabalho e me convidou para participar da residência, é, não só filmando, registrando também, enfim, movimentando aquela situação e fazendo os registros, né? Fazendo pequenas pílulas assim. E durante esse processo eu desenvolvi um trabalho que foram imagens termográficas, né? Então são imagens de infravermelho que eu conseguia produzir ali dentro dos quartos com os clientes, que ao mesmo tempo que preservava a identidade deles, eu conseguia gerar imagens a partir do calor dos corpos, né? O que me pareceu muito adequado para aquela situação ali dentro dos hotéis de prostituição. Afinal, aquela região do Baixo Centro de Belo Horizonte, como é conhecida, né? Ela se mantém preservada, eu digo preservada de forma, inclusive, arquitetônica, né? Toda aquela arquitetura Art Deco que está ali, de prédios antigos, só estão ali até hoje porque se mantém aqueles hotéis com a atividade sexual mesmo que acontece ali, e aquilo que mantém aquela região desde a década de 50. Né? Então, enfim, eu fiz esse trabalho. Então, durante essa residência artística, eu me juntei também com o Francilise e com uma pesquisadora, a Marina, que é a pesquisadora do FMG, estava fazendo doutorado ali na região da Guaicurus, e a gente se juntou e escreveu um projeto para a Lei de Incentivo, para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, e fomos vencedores do projeto, né? Fomos contemplados com essa verba. Íamos fazer os três ali meio que juntos e tal, mas o Francilins acabou mudando para a França e a Marina foi para Cuiabá dar aula, e eu fiquei com o projeto em desenvolvimento ali, né? Não tinha nem recebido ainda, enfim. Cheguei na Guaicurus através dessa residência artística e com essa aprovação desse projeto, né? Aí, a partir disso aí, eu começo a desenvolver o filme. João, na minha primeira pergunta eu falei como um documentário, mas aqui na verdade temos uma espécie de hibridismo, né? Do que a gente está habituado a ver no cinema documental, mas também de ficção. E de onde partiu essa escolha? Talvez tenha sido pela dificuldade de você encontrar profissionais do sexo ou mesmo clientes para esse registro, ou foi o interesse de fazer experimentarismo com esses dois formatos? Do que partiu a sua motivação pelo hibridismo? Olha, de fato tem uma questão assim que a situação demanda mesmo, igual você está falando, porque primeiro que entrar dentro dos hotéis com uma câmera na mão é uma dificuldade enorme. É mais fácil você entrar armado do que com uma câmera na mão lá dentro, né? Então, assim, complicadíssimo. E foi assim, e eu fui escutando muitas histórias. O meu período de pesquisa foi uma pesquisa de tempo bom, porque foram uns 2 meses indo ali para a zona,
como ficava mais ou menos a uma meia hora, 40 minutos, meia hora de caminhada da minha casa, então eu saía caminhando, chegava lá, ia criando meus pontos de contato, me relacionando com as pessoas, escutando muita gente, muitos relatos, ia gravando isso, e aí percebi que eu gostaria de falar sobre uma quantidade enorme de histórias que eu tinha escutado ali, mas que seria dificilmente retratado, porque vinha de um personagem, de outra personagem. Então, para conseguir contar essa história de forma mais... primeiro que foi baixíssimo orçamento, né? A gente teve 100 mil reais para fazer o filme e disso aí a gente paga a captação, nos restaram 90 mil reais para fazer o filme. Né? Então, a gente tinha que ser muito certeiro nas filmagens e como é um ambiente de muito pouco controle, né, ali, então a gente entendeu que os mecanismos de ficção seriam favoráveis ali naquele momento, né? Então, realmente, a gente fez planos de filmagem, né? Tem muita coisa que tem ali planos, contraplanos, né? Na própria montagem já você consegue ver que tem uma linguagem mais do cinema de ficção, né? Tem essa coisa ali mais, os diálogos tem um grau de improvisação que também já traz mais essa linguagem do documentário, né? Então, eu acho que a questão orçamentária foi importante, e também as restrições de estar circulando dentro daquele ambiente, né? Mas de outros filmes, os meus curtas-metragens também, que eu tinha mais outras condições, eu noto também que eu venho introduzindo muito, faz parte da minha personalidade mesmo, enquanto realizador, de estar revivendo com o personagem, de trazer a própria ferramenta do cinema para dentro do documentário, para dentro do filme, né? Assim, cada vez mais está difícil a gente estabelecer essa borda, da onde ela começa e onde termina, né? Inclusive, esse é o grande... o filme ele começou sendo exibido no festival, na Premiere, em Doc Leipzig, na Alemanha, e lá os alemães são muito puristas, né, assim, nos documentários e tal. E esse foi o grande debate, né, do que aonde começa a ficção, documentário, o que é a realidade. Era um debate extremamente filosófico, em termos quase de uma ontologia da realidade, sabe? Era uma coisa que passava muito por isso, né? Então, sim, eu acho que são questões que estão ligadas a questões orçamentárias, as questões que a própria condição me demandava, mas também uma vontade de trazer de colocar eles no ato, né? De colocar as pessoas. Isso eu acho de certa forma traz mais uma camada para o personagem, para o ator, que traz. Eu acabo essa semana passada de gravar um novo filme no meio dos ciganos, e eu também uso também essa ferramenta, trago esse hibridismo para o filme, né? Eu acho que vem sim das condições, mas também um pouco da minha personalidade, né, enquanto realizador. João, e você abordou, né, sobre as questões orçamentárias, também as dificuldades que né, em fazer registros em um ambiente como esse, mas eu quero saber também sobre as complexidades que você atravessou na criação da história dessas personagens que assistimos, né, porque a Ariadna, a Elizabeth, a Shirley e todas as demais que vemos no filme me parece também uma junção de várias outras profissionais do sexo que certamente você entrevistou, né, no processo de pesquisa. Então me conte justamente, né, a complexidade, as dificuldades que há em humanizar essas personagens, né, principalmente porque você também as confina naquele ambiente, a gente não vê muitas situações externas, né, àquele local. Uhum. Esse confinamento ele faz parte do trabalho delas, né, que estão dentro dos quartos, mas ao mesmo tempo o baixo orçamento que não podia mobilizar um hotel inteiro, colocar um monte de gente ali trabalhando para o filme, né, e tal. Então a primeira cena do filme, que é num corredor ali, que tem os clientes, a gente
deu um cachê para alguns clientes participarem, mas a gente fechou o hotel na madrugada e consegui fazer as cenas de dentro do hotel, que reproduziu muito bem assim o cotidiano, mas a gente tinha para essa cena, né? Então a gente confina, né? Cara, eu vou te dizer, Alex, que foi muito favorável e eu bebo agora dessa experiência que o Guaicurus me trouxe, até falando agora do filme com os ciganos que eu tenho feito, Uhum. a capacidade de abertura que o filme me gerou, assim, porque a gente, em vésperas de uma gravação, de entrar no set, você é igual um vestibulando que ficou estudando 2, 3 anos e vai entrar agora para fazer o vestibular, então é isso, você está nervoso e tal, aquela coisa, e isso me trazia uma certa ansiedade que me atrapalhava. Então eu comecei a criar níveis de abertura para poder absorver, entender a realidade como ela chega e como se fosse um golpe que a realidade te dava, e você, ao invés de confrontar o golpe, você absorve ele e traz para dentro da narrativa, né? Então, assim, muito constantemente eu me vinculava a uma personagem, começava a entrevistar, ia para o quarto dela, aí eu comecei pagando os programas, entrava nos quartos e gravava durante 15, 20 minutos, depois a gente começou a ficar mais íntimo, elas já não me pediam para mais ir embora, pedia para ficar, e saía, tomava uma cerveja e tal, de repente eu voltava num outro dia e sumia completamente, tinha ali 15, 20 dias de trabalho de pesquisa, que ele não se perdia, porque acabou que era materialidade para mim, né? Para o roteiro, para onde que eu ia, né? Então, assim, essa materialidade, muitas vezes eu concentrei ela na personagem que é a Ariadne, né? Assim, que vem trazendo o fio de Ariadne, inclusive, assim, no filme, assim, que é a novata que vem chegando no filme. Ela é uma atriz, que eu Uhum. conheci ela em uma peça de teatro, que ela representava uma prostituta, e eu achei que ela estava atuando muito, muito bem, e eu convidei ela para o filme. E a Monique a Monique, que é a Shirley, né? E a Beth já são trabalhadoras mesmo, né? Já estão ali, estão vivendo a sua própria personagem, né? Assim, no filme, né? Então, assim, até criar esse vínculo com elas de intimidade, de construção, esse foi um desafio, que a impressão que você tem é quando você chega no set de filmagem, elas já estão elas já estão prontas de alguma forma. Eu fiz um trabalho com elas de preparação de ator que foi interessante, porque eu escrevia sobre elas eu passava uma tarde, aí chegava em casa e escrevia um texto de como eu percebia elas. Chegava no dia seguinte, lia, e elas iam percebendo o que me chamava a atenção nelas. Elas foram se construindo a partir do meu olhar também que eu trazia para elas, sabe? A Beth, no início, ela estava assim muito, digamos, politicamente correta, trazendo todos os jargões, né, que a gente gostaria de escutar dentro desse universo da prostituição, né? E uma hora eu quebrei, falei, Beth, se for esse o rumo aí da nossa gravação, nós vamos fazer um filme chapa branca e dar para o público o que quer e tal. E acho que a gente precisa de romper essa relação aí e você se abrir. A gente tem que abrir as suas fendas, as suas rachaduras e tal. E aí ela me pediu para sentar e aí abriu, colocou na mesa as cartas da vida dela, dos acontecimentos, que não estão no filme. Mas ela se abriu enquanto personagem para mim e aquilo foi assim foi um ponto de virada assim para a gente na relação que se estabeleceu entre nós. Então, assim, eu sou um realizador que participo muito ativamente dos processos de pesquisa desde o início do filme, principalmente se estou lidando com não atores, para eu ter assim, esse nível de intimidade e ter uma resposta para aquela realidade que se descortina imediatamente ali na minha frente. Então, eu tenho que ter uma reação enquanto diretor. Então, para tentar ser mais assertivo, eu tento criar esse nível, esses vínculos com eles e com elas e saber quais são as histórias e como que o filme pode responder a isso, né? E, João, nesse processo de troca que você estabeleceu, sobretudo com profissionais do sexo, teve algo assim algum dado que, enfim, o surpreendeu ou que até mesmo o fez quebrar alguma concepção que você tinha desse universo, digamos assim?
Ô Alex, eu vou te falar que teve, cara, porque, na verdade, assim, nem na minha adolescência, eu fui muito um frequentador da zona. Eu sou um menino que veio do interior da Bahia e que essas coisas aconteciam de outras formas também, sabe? Assim, mais livres, então a gente nem precisava de recorrer a é, aos centros de prostituição, e nem tinha, né, na verdade. Então, mais velho, eu fui conhecer mais profundamente através do Francilins mesmo e tal. E então eu vim com aquele olhar assim estereotipado, né? Vai ali e tal, e fui entendendo essa primeira camada, que é a camada que está muito compilada num combo, que quando você passa na porta dos hotéis, elas costumam dizer que são R$ 30, 3 posições e uma chupada. Esse é o combo que é comercializado na porta. Né? Então, essa é a primeira camada que todo mundo percebe. E quando eu fui aprofundando nas relações, eu fui entendendo, por exemplo, que vários clientes iam até ali em busca de uma afetividade, que muitas vezes eles pagavam uns R$ 30, R$ 40, R$ 50 para passar um tempo, e às vezes nem mesmo tinham relações com as prostitutas, sabe? Eles, tipo, elas costumam dizer, muitas vezes, que, que para ser uma boa profissional, elas têm que ser um pouco de atriz e um pouco psicólogas também. Então, tem um pouco da psicologia, sabe? Aquilo ali são portas abertas dentro de um centro urbano que as pessoas estão cada vez mais distantes, né? E por um preço módico, a pessoa tem um contato ali sem julgamento, né? Então, assim, essa camada ela foi interessante de eu perceber, porque dos clientes muito recorrentes, dos clientes que ajudam os filhos, as filhas dessas meninas, que acompanham elas até o ponto de ônibus, é igual ali que a gente pode ver no filme, que leva a fralda para o menino que nasceu. Vi coisas muito especiais, cara, assim, que estão muito relacionados a uns padrões que a gente não está acostumado. Por exemplo, o cara que leva a marmita, o marido que leva a marmita para a mulher que está trabalhando e fica esperando na porta. Na hora que sai, eles entram, a mulher estava trabalhando com outro cara, ele entra com a marmita, conversa ali, dá beijinho, tchau, te amo e vai embora, sabe? Isso são coisas assim que a gente vai percebendo uma certa importância até daquele centro de trabalho ali nessa zona moral da cidade, né? A gente pode dizer que é uma zona moral, que ela está ali o tempo inteiro invisibilizada e as pessoas criticam, mas estão usando ao mesmo tempo. Não é à toa, tem 50 anos, né, 70 anos que aquilo ali está existindo, não é à toa, né? Está indo. E a sociedade mineira na sua hipocrisia, tenta sempre trazer um olhar higienizado para aquela história, né? Então, eu acho que as camadas... Tem uma frase muito recorrente na zona que diz que o dia que a polícia fecha a zona, tem briga de casal em casa, sabe? Então, assim, o marido fica nervoso, aquela coisa toda. Então, quer dizer, é uma lenda urbana que acontece ali, mas ela faz, você entende o sentido da onde vem isso, né? Que tem um papel ali que, que eu acho que ele há de ser revisitado e trazer, inclusive, condições menos fragilizadas, né? Para quem está ali, que está muito envolvido sujeito às truculências de pessoas, de traficantes, droga, polícia, né? Tem ali uma panela de pressão ali bem no coração da cidade, né? João, para finalizar, claro que o filme, embora ele esteja chegando em meses mais recentes para o público, ele foi um longo processo de gestação, né? Assim como qualquer filme brasileiro, em relação à captação. E você disse que participou ali do processo, logo do início do processo, né? Então, é difícil conseguir viabilizar um filme como esse. Até fazer essa pergunta porque em tempos mais recentes a gente até teve usado ali como mau exemplo, né, o filme de ficção sobre a Bruna Surfistinha, né, sobre o que é produzido, né, no cinema brasileiro de forma totalmente desdenhosa, né. Então, você atravessou uma via crucis para esse projeto? Olha,
Ele é assim, ele é uma via crucis assim, pelo próprio orçamento que a gente conseguiu, que você sabe que é um pequeno feito fazer um longa-metragem com R$ 90.000, né? Remunerar a equipe de forma digna, então tem que ser uma equipe enxuta, né? Eu acho que tem assim, ele acaba me sobrecarregando também, porque eu acabo acumulando muitas funções assim durante esse processo, né? Assim, nas questões mais morais, eu não encontrei, não. Inclusive, foi o seguinte, foi aprovado para captação, né? Então, a gente teve que captar a verba e ele foi captado através da universidade, da faculdade UNA, que é uma faculdade aqui de Belo Horizonte, que é uma, né, você vê, uma faculdade estava apoiando um filme que ia falar de tratar de uma zona de prostituição de Belo Horizonte. Então, isso foi tranquilo mesmo. Agora, e depois, assim, o processo, desde que quando você ganha até que libera a sua carta de captação, isso toma, sei lá, entre 6 meses, 8 meses de tempo, né? Então, assim, o processo é muito lento no processo burocrático, né? Mas a partir do momento que eu ganhei, eu já estava envolvido e tudo mais. A gente teve aí para realizar o filme todo 12 diárias, que a gente gravou durante 12 dias, também é pouco, né? Mas, e depois um tempo de montagem, que já é uma coisa que já está mais assim, mais sob o nosso controle, né? Ele entrou em Brasília para fazer o Rock Cut de Brasília, que é o Futuro Brasil. Ali a gente teve mais alguns pequenos ajustes, assim, pouca coisa, mas foi importante para dar uma segurança para o filme. E aí depois ele já foi sendo enviado para os festivais, né? Mas, cara, fazer cinema, assim, a gente estava conversando esses dias aqui, a quantidade de filtros que um filme tem que fazer para chegar nessa conversa que eu estou aqui com você, de você me ligar, de se interessar pelo filme, de chegar num festival de relevância, né? E que no final das contas o que a gente quer é exibir o filme, né? A gente quer exibir o filme, porque senão não faz sentido. Então você passa por um filtro da seleção do festival, depois um filtro para você captar, né? Aí depois você realiza o filme, você tem um filtro para entrar em festivais, né? Então, assim, se você está num festival maior, você vai ter uma propagação maior do filme, senão não, né? Depois você tem mais um filtro para o novo. O Guaicurus, ele ganhou agora, há um ano mais ou menos, uma verba para distribuição. É outro filtro, né? Você vai conseguir agora ser distribuído, né? Que também, como a Ancine está parada, está nessa, né? Do jeito que a gente sabe que está, que não está nada funcionando. Então a verba não sai, já tem mais de um ano, e tem gente que já fala que a gente não pode esperar. Quer dizer, a gente trabalha e ganhar o edital aqui que vão participar 120, cento e tantas pessoas e vão ganhar 3, 4. Isso já você imagina, é um filme, está todo mundo bem preparado, tudo mais, e aí você ainda não recebe, né, a verba, né, de um trabalho monumental que você tem que fazer. Realmente é um desafio muito grande se manter, aí a gente acaba, né, arrumando outras formas, né? Eu também sou fotógrafo, né? Consigo também trabalhar por outras vertentes, tenho escrito muito também, tenho conseguido aprovar projetos, então isso também acaba me trazendo outras formas também de manter a minha saúde orçamentária, né? Então, um pouco isso, sabe? João, Mas sim, cara, é um pequeno feito fazer um filme hoje. Eu respeito muito um filme que é colocado hoje numa sala de cinema. Chegou ali, eu sei do trabalho que o diretor teve, os méritos para isso acontecer. É realmente muito trabalho, muitos desafios. sem dúvidas. João, foi um prazer ter a oportunidade de ter assistido ao filme e também de entrevistá-lo a respeito. E do seu próximo projeto a gente tenta uma outra conversa também. Pô, Alex, que bom, cara. Fico muito feliz de estar conversando, do filme estar vivo. Realmente foi uma surpresa. O filme está rodando muito, assim, rodou nos principais festivais aí do Brasil, internacionalmente também, muita coisa rolando. Então eu acho que está cumprindo o seu papel, né? E já ganhou, já tem muita, isso teve um papel de transformação importante também com as participantes do filme. Os relatos delas são incríveis, assim, do antes e o depois do filme. Então isso me é muito gratificante. Que ótimo, então. Muito obrigado. Eu desejo uma boa semana. Falou, Até a próxima. obrigado, querido, valeu. Um grande abraço. Um abraço.